Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo a gente vai resolver a prova do concurso para Polícia Militar no estado de São Paulo do ano de 2018. Esse foi o primeiro edital publicado naquele ano. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Amanda Everardo e a partir de agora eu sou a sua mais nova professora de matemática. Nesse vídeo a gente vai alternar os enunciados aparecendo na tela e depois eu faço a resolução comentada deles. Se você está estudando para o concurso e ainda não tentou resolver esses exercícios sozinho antes, então a minha sugestão é que você pause o vídeo quando o enunciado aparecer na tela, tenta resolver o exercício de alguma maneira, tenta começar ainda que você não consiga chegar na resposta exata, na resposta correta, porque no dia da prova eu não vou estar junto com você, não vou te dar os caminhos para começar o exercício. Então, é melhor você tentar resolver sozinho o exercício agora e logo em seguida você já faz a correção com a minha resolução comentada, belezinha? Então vamos começar enunciado na tela. Uma loja colocou à venda 80 peças do tipo A e 40 peças do tipo B, e após uma semana havia vendido 1/4 das peças do tipo A e 2/5 das peças do tipo B. Em relação ao número total de peças colocadas à venda, o número de peças que não foram vendidas nessa semana representam. Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que é um exercício de frações. E sim, cai fração, cai esse tipo de problema e cai várias vezes. Todas as provas que eu resolvi, caiu pelo menos 2 exercícios desse estilo. Então, é importante você conseguir aprender a resolver, porque na hora da prova é muito provável que ele vai aparecer para você. Então, olha só, eu começo o exercício fazendo conta, montando regrinha de 3, montando equação? Não, eu começo anotando as informações que foram dadas no enunciado. Então, olha só, ele disse que foram 80 peças A e 40 peças do tipo B. E aí ele dá uma informação para cada uma dessas peças. Ele disse que 1/4 das peças do tipo A foram vendidas, então a gente vai ter que calcular. Quanto que é 1/4 de 80? 1/4 é a mesma coisa que a quarta parte. E a quarta parte é dividir por 4. Então, a gente vai fazer 80 dividido por 4, que dá 20. Ou seja, dessas 80 peças, 20 foram vendidas. Ok. Das peças do tipo B foram vendidas 2/5. E o que é calcular 2/5? É calcular 2 vezes a quinta parte. Isso daqui significa 2 vezes a quinta parte. A quinta parte é dividir por 5. Então, por isso que eu pego 40, divido por 5, que dá 8. Pego o 8, faço vezes 2, que dá 16. Que é o que chamam por aí, vamos dizer, de divida pelo de baixo, o resultado que der, multiplique pelo de cima. Ok? Então tá, foram vendidas 16 peças do tipo B. Ou seja, quantas peças foram vendidas no total? 20 do tipo A mais 16 do tipo B, que dão o quê? 36 peças. Quando a gente soma, dá 36. Só que a pergunta não é sobre o número de peças que foram vendidas, é sobre a quantidade de peças que não foram vendidas. Então, se a gente somar, no início tinha 80 mais 40, que dá 120 peças, subtrai essas que não foram vendidas, as 36, vai resultar em 84 peças. E aí ele pergunta a fração, a razão, a relação das peças que não foram vendidas nesse dia. Então, a gente vai colocar aqui o número que é de peças que não foram vendidas sobre o total de peças. Então, não foram vendidas 84 de 120 peças. Essa é a fração. Mas se você olhar lá nas alternativas, não aparece uma alternativa com essa fração. Então, a gente tem que simplificar essa fração. E os dois números dá para a gente dividir por 12. Então, eu vou simplificar o numerador e o denominador pelo 12. 84 dividido por 12 dá 7 e 120 dividido por 12 dá 10. 7 décimos, que para nós é a alternativa B.
E aí, conta pra mim se fez sentido a resolução dessa questão para você. E nesse vídeo eu quero saber mais. Se você está assistindo porque você vai prestar prova para a Polícia Militar, conta pra mim qual é a cidade que você mora. Você vai prestar concurso de qual cidade? E enquanto isso a gente vai para o próximo exercício, que é o exercício número 20. A tabela fornece algumas informações sobre o número de vagas abertas e fechadas nos últimos 3 anos pelas indústrias de uma determinada cidade. Então, olhando a tabela, a gente vai ver que tem os anos de 2015, 2016, 2017. E aí, por exemplo, no ano de 2015, quantas vagas foram abertas? 58. Quantas vagas foram fechadas? A gente não sabe, ele está chamando de X. E o saldo no final, que é a diferença entre o valor de vagas abertas e subtrai o valor de vagas fechadas, vai dar quanto? Menos 395 vagas. E aí tem ali que no ano de 2016 foram fechadas X menos 66 vagas, que no ano de 2017 o saldo foi de 72 positivo e ele dá ali o total de vagas abertas nesses 3 anos, 446, e o saldo do número de vagas abertas e fechadas após esses 3 anos, que é de menos 675. Aí ele diz, o número de vagas fechadas em 2017 foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que para mim, de todos os exercícios que eu já resolvi das provas desse concurso da Polícia Militar para o cargo de soldado, eu achei assim o mais cansativo. E por que o mais cansativo? Porque muita continha, vamos falar assim, muito braçal, não tinha que pensar tanto assim, faz conta de mais, faz conta de menos, várias vezes. Achei muita conta para um exercício só, exigia bastante tempo na hora da sua prova esse exercício. Vamos lá. Bom, ele quer esse valor aqui. Vagas fechadas em 2017, correto? Bom, então, para a gente chegar nesse valor, a gente vai fazer todo um caminho, porque não tem como a gente chegar nesse valor sem ter esse outro aqui embaixo, que seria o total de vagas fechadas, sem ter os anteriores. Então, olha só a minha estratégia. O primeiro valor que dá para a gente encontrar é o número de vagas fechadas em 2015. Com o número de vagas fechadas em 2015, que ele está chamando de X no enunciado, vai dar para você encontrar esse segundo valor, que é número de vagas fechadas em 2016. Só que ainda assim não dá para vir direto para as vagas fechadas em 2017. A gente vai ter que ir para o saldo de vagas, e aí eu tô chamando de Y esse valor, no ano de 2016, porque tendo esse valor a gente consegue encontrar o número de vagas abertas em 2016, e depois que a gente tiver o número de vagas abertas em 2016, como vai ter esses outros 3 valores, a gente encontra o número de vagas abertas em 2017. Tendo o número de vagas abertas em 2017 e o saldo dela, aí a gente encontra, enfim, vagas fechadas, ok? Então vamos lá. Como que você vai encontrar o número de vagas fechadas? Se tinham 58 vagas abertas e fecharam algumas, e no final o saldo foi de 395, significa que esse número era maior que 395. Por quê? Ainda que abriram 58 vagas, o saldo final ficou negativo. Então, eu tenho que pegar o 395 e somar 58, que vai dar 453. Ou seja, aconteceu que fecharam 453 vagas de emprego. Ok. Então, tendo esse valor, 453, a gente consegue encontrar vagas fechadas de 2016, que tem que o quê? Subtrair 66 vagas aqui. Então, quando a gente subtrai 66 vagas, vai dar 387. Ou seja, fecharam 387 vagas no ano de 2016. Aí, com isso, o que a gente faz? A gente pausa aqui e vai usar as informações dessa terceira coluna, que é o 395 negativo, esse valor que a gente não sabe, e quando a gente soma 72, no final a resposta tem que dar quanto? 675. Então, eu montei aqui uma equação de primeiro grau que representa essa situação,
informação. Y mais 72 menos o 395 dá menos 675. Aí eu passei para o segundo membro, o 72 que estava positivo, ele vem negativo. Esse número negativo passa positivo, mais 395. E no final dessas contas vai dar que Y, ou seja, que aqui houve um saldo negativo de 352 vagas. Tendo esse valor de saldo e esse valor de vagas fechadas, é possível a gente encontrar o número de vagas que foram abertas em 2016. E aí eu vou pensar, chamando ele de W, eu vou fazer que W menos o 387 que a gente já tinha encontrado aqui, tem que dar quanto? Tem que dar o valor do Y, que a gente viu que é menos 352. Então, esse valor que está subtraindo passa somando para o segundo membro, menos 352 mais 387. Quando tem, eu não sei se você sabe, números com sinais contrários. Nesse caso, a gente está somando e subtraindo, né? O que você faz? Você faz a diferença entre eles e coloca o sinal do maior deles em módulo, a gente diz. Se a gente pensar sem o sinal, o que é maior? 352 ou 387? 387 é maior. Então, a resposta, se ele é positivo, a resposta é positiva. Então, faz a diferença da 35. Aqui significa que abriram 35 vagas no ano de 2016. Muito bom, porque agora a gente consegue encontrar o número de vagas abertas em 2017, porque a gente vai ter 1, 2, 3 informações das 4 que tem naquela coluna. Então, vai ficar 58 mais 35, que é esse número que a gente acabou de encontrar, vai dar 93. Quando a gente pega 446 e subtrai esse 93, dá 353, ou seja, aqui seriam 353 vagas abertas em 2017, só que ele não quer vagas abertas, quer vagas fechadas. Então, tem que pegar esse 353 e subtrair o 72. Quando a gente subtrai, dá 281, significa que 281 vagas foram fechadas e, por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Fez sentido? Deixa para mim nos comentários. Enquanto você comenta, a gente vai para o próximo exercício, exercício número 21. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa, foi constatado que, se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6 caixas, ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas para fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Que ele está falando de empilhamento de caixas. Será que dá para empilhar de 6 em 6? Ou de 8 em 8? Ou de 5 em 5 caixas? É isso que ele está testando. E ele percebe que em todas essas 3 tentativas feitas para 5, 6 ou 8 caixas em cada pilha, sempre vai sobrar o quê? 2 caixas. Então, esse tipo de exercício que ele está tentando encontrar uma repetição, mas ainda não conseguiu, a gente vai calcular o quê? O MMC. Só que não vai terminar no MMC. Olha só. Primeiro, a gente tem que descobrir o MMC de 5, 6 e 8. Então, o 5 dividido por 5 vai dar 1. 6 não dá para dividir exatamente por 5, a gente copia. O 8 também não dá para dividir exatamente por 5, a gente copia. E aí, continuando as divisões, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda a gente consegue dividir por 2, algum número ali, então a gente usa de novo o 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá para dividir exatamente por 2, copia ele, e aí a gente divide mais uma vez por 2, que vai dar 1, 3 copia, 3 dividido por 3 vai dar 1, ou seja, o MMC de 5, 6 e 8 vai ser a multiplicação do 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3 é 24, vezes 5 dá 120. Só que se ele tivesse 120 caixas, ele conseguiria empilhar de 5 em 5 sem sobrar nenhuma caixa. Se ele empilhasse de 6 em 6 caixas, também daria. Seriam 20 pilhas de 6 caixas. Faz sentido? Só que ele está falando que em todos os casos sobraram 2 unidades. Então, a gente tem que
desse valor do MMC somar 2 unidades, que vai dar 122, que para nós é a alternativa D. E aí, conta para mim se você está entendendo a resolução dos exercícios. Enquanto isso, a gente vai para o próximo exercício, exercício número 22. Uma pessoa tirou 150 fotos com seu celular e excluiu 14 delas, considerando-se as fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3/5. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou de baixa qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. A matemática, ela permite vários caminhos de a gente chegar na resposta na maioria dos exercícios, principalmente se for um exercício de porcentagem. E nesse caso aqui eu vou fazer de uma maneira que talvez não é tão convencional, mas é a maneira mais fácil que eu acho de resolver esse exercício. Olha só, ele disse que no total tinha 150 fotos, só que a pessoa excluiu 14. Então a gente já faz a subtração, vai dar 136 fotos. Ok, e aí essas fotos ou elas são de boa qualidade ou elas são com uma qualidade ruim, ok? E ele dá a razão entre a quantidade de fotos boas e quantidade de fotos de qualidade ruim. É de 3/5, foi dado no enunciado. Então, como que a gente pode pensar? Ele quer saber quantas fotos foram de boa qualidade. Bom, isso é a resposta final. O caminho da minha resolução é que eu penso, se a gente fosse fazer um desenho que representasse a quantidade total, esse desenho ele tinha que ser dividido em quantas partes? Pensa isso, divisão em partes proporcionais. Ele teria que ser dividido em 3 mais 5 partes, porque 3 partes elas estão proporcionais à quantidade de fotos boas e 5 partes às qualidades ruins. Então, 3 mais 5 vai dar o quê? 8 partes. Então, quando a gente faz esse desenho, divide ele em 8 partes, 3 dessas partes representam fotos boas e 5 dessas partes representam uma qualidade ruim de fotos. Bom, então quando a gente pega essas 136 fotos, a gente tem que entender que elas vão estar distribuídas igualmente entre cada uma dessas partes. E é por isso que eu pego o 136 e divido por 8. O 13 dá para dividir uma vez por 8, o resto 5, desce o 6, 56. Qual é o número na tabuada do 8 que dá vezes 8 dá 56? É o 7. Então aqui significa que cada uma dessas regiões representa para nós 17 fotos. Então, se 3 regiões representam a quantidade de fotos boas, a gente faz 3 vezes o 17, que dá 51. E 51 para nós nas alternativas é a alternativa D. E aí, mais fácil resolver um exercício assim do que resolver ele com sistema linear, não é? É uma outra maneira que também dava para resolver esse sistema. Bora para o exercício 23. Um determinado produto, se for comprado a prazo, terá 10% de acréscimo sobre o valor da etiqueta e passará a custar R$ 93,50. Se esse produto for comprado à vista, terá 20% de desconto sobre o valor da etiqueta. O preço desse produto à vista é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que é um exercício de porcentagem e você já sabe, né? Porcentagem também. Existem vários caminhos de resolver e eu imagino que a maioria dos alunos ia tentar fazer uma regra de 3 para chegar na resposta do exercício. E tá tudo bem fazer regra de 3, porém eu tento praticar novas linhas de pensamentos. E se você quiser estudar um jeito diferente de resolver porcentagem na hora da prova, outros caminhos que podem ser até mais rápidos, porque você vai usar mais o cálculo mental na hora da prova, então eu recomendo fortemente que depois que esse vídeo acabar, você vai lá na barrinha do pesquisar do YouTube e digita assim, porcentagem Amanda, que já vai aparecer um vídeo meu que na capa tá escrito assim, porcentagem como nunca antes. Assista esse vídeo, porque eu resolvo vários exercícios e todos eles resolvendo cálculo mental. Praticamente nenhum deles
eu usei regra de 3. Por quê? Vamos dizer, regra de 3, isso você já faria. Como é que você não faria? Será que esse outro jeito, com o cálculo mental, seria mais rápido? Então, fica aí essa curiosidade para você assistir depois. Além desse vídeo, porcentagem como nunca antes, eu tenho uma outra playlist aqui no canal. E na playlist também tem 4 vídeos falando sobre porcentagem. São dicas rápidas de 1, 2 minutinhos que você também pode tirar aí 1 minutinho do seu dia para assistir e você vai também aproveitar bastante o conteúdo. Nesses vídeos, o que eu falo? Eu falo também sobre aumento e sobre o desconto percentual. E esse exercício fala de aumento. Ele está falando assim, se for parcelar, vai ter 10% de aumento. E o que significa esse 10% de aumento? Significa que sobre um 100%, que era o valor da etiqueta, que a gente não sabia, que eu estou chamando de X, vai aumentar 10% do valor. Bom, então o novo valor, o valor a prazo, né, vamos dizer, vai ser o quê? 110%. Só que 110% pode ser reescrito na forma de fração. Qual é a fração correspondente? É 110 sobre 100. Só que essa fração também tem um número decimal correspondente. E qual é o número decimal correspondente? Dividir por 100 é voltar a vírgula 1, 2 casas, que vai dar 1 inteiro. Isso daqui a gente fala que é o fator de aumento. É um número que a gente pode usar na hora de fazer a conta, que a gente vai multiplicar por ele e o resultado vai significar valor aumentado de 10%, ok? Então, é por isso que eu vou pensar que X, que é o valor da etiqueta, quando for multiplicado por 1 inteiro e 1/10, o resultado fica igual a R$ 93,50, que é um número dado no enunciado. Então, tá, isso é uma equação do primeiro grau. Qual é o número que vezes 1 inteiro e 1/10 dá 93,50? Não sabe? Passa esse 1 inteiro e 1/10 dividindo, e aí você pode pensar, ai, Amanda, mas divisão com números decimais eu sou péssima. Tá, tudo bem. Então, olha só essa dica. Você transforma os números dessa fração em números inteiros. E nesse caso, se o número tem uma casa decimal, por qual número você vai ter que multiplicar o numerador e o denominador? Por 10. Então, a gente multiplica por 10 o numerador e o denominador. 93 vezes 10 dá 930. Nesse caso, 935. O 1 vezes 10 daria o quê? 10. Só que nesse caso vai dar quanto? 11. Você desloca a vírgula uma casa e aí é só fazer 935 dividido por 11. Se você também não é tão bom na divisão, você vai ver que você é bom sim, olha só. Dividir por 11 assusta, né? Porque 44, 35, 66, no caso aqui, 8. 8 vezes 11, 88, para 93 dá 5, desce o 5, 5 vezes 11 dá 55 e o resto é 0. Ou seja, o preço da etiqueta, o que significa esse número 85? 85 significa preço da etiqueta. Só que se comprar à vista tem 20% de desconto. E será que existe um fator também que a gente pode usar na multiplicação e quando a gente multiplicar o resultado já vai significar valor com 20% de desconto? Sim, esse valor existe. Você vai pensar que sobre o 100% inicial, se a gente tira 20%, o valor final vai ser o quê? 80% do valor inicial. Só que 80% também pode ser reescrito na sua forma de fração, que é o quê? 80 sobre 100. 80 centésimos. 80 centésimos é o 0,80 ou 8 décimos, que é 0,8. Então, se a gente pega esse fator decimal, 0,8, significa 20% de desconto. Então, 0,8 vezes 85, que era o preço da etiqueta, vai dar R$ 68,00, que para nós é a alternativa C. E aí, esse jeito é um jeito novo para você? Ou você já conhecia? Me conta nos comentários que eu quero saber.
Questão número 24, enunciado na tela. Uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. O enunciado falou do número de horas ininterruptas que essa máquina vai trabalhar e a quantidade de dias, ok? Então a gente tem que avaliar a relação entre essas grandezas. Se ele for trabalhar por mais horas, será que vai demorar mais ou menos dias para o trabalho ficar pronto? Vai demorar menos dias, ou seja, a relação entre essas grandezas é inversamente proporcional. À medida que uma delas aumenta, automaticamente a outra diminui. Então, se trabalha mais horas por dia, a máquina demora menos dias para o serviço ficar pronto. Se ela trabalhar menos horas por dia, vai demorar mais dias para o serviço ficar pronto. Se a relação entre essas grandezas é inversamente proporcional, você tem que parar e prestar muita atenção, porque é aqui que muita gente erra e perde essa questão e às vezes perde a vaga no concurso por causa de uma questãozinha, vamos falar, boba dessa, porque não avaliou a relação entre as grandezas. Tem gente que monta a regrinha de 3 e não avalia se a relação é direta ou inversamente proporcional. Todo mundo não, porque não vai ser o seu caso, mas uma grande maioria, uma grande parcela dos concurseiros, eles vão montar a regra de 3 e já vão multiplicar em cruz direto. Não é assim, não é. Tem que avaliar. E nesse caso, a relação é inversamente proporcional. Então, a maneira de calcular, ela muda um pouquinho. Tem 2 maneiras de você pensar. Uma das maneiras é você multiplicar direto e reto essa regrinha que você está montando aqui. Então, ficaria x vezes 2 igual a 5 vezes 3. Ou, para você que gosta de montar a proporção, você vai fazer o quê? Copia a primeira fração. Então, nesse caso aqui, está ficando 5 sobre x igual o inverso da outra relação. Então, se é 3 sobre 2, vai ficar 2 terços. E aí, sim, aqui você pode multiplicar em cruz. Por quê? Porque já inverteu uma das grandezas, ok? Então, ou direto, você vai multiplicar direto e reto, ou você vai montar a proporção, copiando a primeira fração, igualando ao inverso da outra fração, ok? Aí sim, multiplica em cruz. Que do mesmo jeito vai dar 2 vezes x, 2x igual a 5 vezes 3, 15. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 15 dividido por 2 dá quanto? Dá 7,5. E muito cuidado, que aqui seria um outro ponto de erro de alguns concurseiros. Por quê? 7,5 não são 7 horas e 5 minutos. Quanto que é meia hora? Meia hora são 30 minutos. Então, nesse caso, a resposta correta são 7 horas e 30 minutos, o que para nós é a alternativa B. E aí, fez sentido para você a resolução desse exercício? Então, bora para o próximo exercício, número 25, enunciado na tela. Uma pessoa possui um móvel com algumas gavetas e quer colocar em cada uma delas o mesmo número de blusas. Ao realizar a tarefa, percebeu que, colocando 7 blusas em cada gaveta, 3 blusas ficariam de fora. Porém, não seria possível colocar 8 blusas em cada gaveta, pois ficariam faltando 2 blusas na última gaveta. O número total de blusas é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na relação entre essas grandezas também. Número de gavetas e quantidade de blusas. A gente sabe o número de gavetas inicialmente? Não. A gente sabe o número de blusas? Também não. Então, esse é um exercício típico para sistema linear. Então, a gente pode chamar T, total de blusas, e X, o número de gavetas. Então, se ele colocar 7 blusas em cada gaveta, vai ficar sobrando o quê? 3 blusas fora. E se ele colocar 8 blusas em cada gaveta, 8 vezes x, vai ficar faltando 2 para completar a última gaveta. Então, são as 2 equações para resolver e encontrar a resposta do enunciado. Só que esse é um exercício que também era possível aproveitar as alternativas. Então, se você é daqueles que gosta de aproveitar as alternativas do exercício, a gente pode fazer no 1 a 1. Por exemplo, a alternativa A, 30 blusas. Bom,
30 dividido por 7 dá o quê? 4, que 4 vezes 7 é 28 para 32. Sobrou 3? Não, não sobrou 3. Então, vamos para o próximo. 32 dividido por 7 dá 4 de novo, com o resto 4. Então, não é a alternativa B. Próxima alternativa, 36 dividido em grupos de 7 blusas dá quantos grupos? 5 grupos, seriam 5 gavetas. Mas aqui, ó, tá restando uma. Então, também não é essa opção, porque ele fala que vai restar 3. Se colocar 7 blusas em cada gaveta. 34 dividido por 7 dá 4 e resto 6. Também não é essa. E aí só sobra a alternativa E, a última alternativa, 38 dividido por 7 dá 5, com o resto 3, ou seja, tem 5 gavetas e 3 blusas sobrando. Então tá certo. Ou seja, o total de blusas é 38. Se você quiser conferir, você também vai pensando, olha, uma gaveta, 2, 3, 4, 5 gavetas. Se tem 38 blusas, 8 na primeira, mais 8 na segunda dá 16, mais 8 na terceira dão 24 blusas, mais 8 na quarta gaveta dão 32 blusas. E para completar a próxima gaveta, precisaria de quanto? De mais quantas? Mais 8, né? Para dar 40. Só que do 32 para o 38 são quantas unidades? Mais 6. Só que precisaria de mais 8 para chegar no 40. Do 6 para o 8 são quantas unidades? 2, ou seja, faltam 2 blusas. E assim a gente vê que é mesmo a alternativa E. Beleza? Bora para o próximo exercício, exercício número 26. O gráfico apresenta o número de pontos obtidos pelos grupos A, B, C e D, que participaram de uma atividade recreativa. Então, tem o gráfico aí, grupo A, 52 pontos, o B, 85 pontos, o C a gente não sabe, ele está chamando de X, e o D, 63. Sabendo que o número de pontos obtidos pelo grupo A foi 30% maior que o número de pontos obtidos pelo grupo C, então, na média, o número de pontos obtidos por um grupo foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício, que tem porcentagem e que tem média. E eu já falei no exercício lá anterior, não vou repetir tudo de novo, se você quiser, você volta o vídeo lá, que ele fala sobre aumento percentual, né? E aqui ele tá falando que a quantidade de pontos de um time, no caso do time A, foi 30% maior que do time C. Então, o que é aumentar? Aumento de 30%. É 100 mais 30, que dá 130%. 130% é a mesma coisa que 130 sobre 100, e aí quando a gente divide por 100, a gente vai voltar 2 casas decimais, vai dar o quê? 1,3, ou seja, esse é o fator de aumento. Se a gente pega a quantidade de pontos do time C, que a gente não sabe, que no gráfico tá X, e faz 1,3, 1 inteiro e 3 décimos vezes X, tem que dar quanto? Tem que dar a quantidade de pontos do time A, que no gráfico tá 52. Então, equação do primeiro grau, passa 1 inteiro e 3 décimos dividindo, e você, não sei fazer divisão com números decimais. Sabe sim, olha só. Transforma essa fração em uma fração com números inteiros, multiplicando o numerador e o denominador por 10, 52 vezes 10, 520, 1,3 vezes 10 dá 13, e 520 dividido por 13 vai dar quanto? Vai dar 40. Muito bom. Então, para a gente encontrar a média, que é o que o enunciado está perguntando, a gente vai somar todos os números ali do gráfico, 52 mais 85 mais 40 que a gente encontrou, mais 63, e dividir por 4. A soma dá 240, dividido por 4 dá 60, a média de pontos obtidas por um time é de 60 pontos, que para nós é a alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo exercício, exercício número 27, a prova está acabando. 2 amigos foram a uma lanchonete e pediram 5 pães de queijo e 2 sucos, e pagaram no total R$ 19,50. Sabendo que o preço de um pão de queijo mais um suco é R$ 6,00, então, o valor a ser pago na compra de 3 pães de queijo será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Vamos transformar em equação essas informações que foram dadas. Estou chamando de P o preço do pão e de S o preço do suco. Se ele compra 5 pães mais 2 sucos, quanto que gasta? R$ 19,50. Agora, se ele
comprar só um pão e um suco vai gastar quanto? R$6. E aí a gente monta um sistema linear. Você pode resolver pelo método da adição, da substituição ou da comparação. São 3 métodos de resolução que a gente sabe que tem para sistema. E ele está perguntando quanto que custam 3 pães. Então vamos dizer que nesses métodos convencionais que eu acabei de citar, você vai resolver encontrar o valor do P e depois multiplicar por 3 para encontrar 3P. Mas olha só esse sistema como você também poderia resolver. Isso daqui é para quem gosta de pensar diferente. E se a gente multiplicar a segunda equação todinha por -1? Quanto que vai dar? Olha só. Vai ficar menos P menos S igual a R$6. E aí a gente vai fazer como se fosse o método da adição. A gente está adicionando as equações. Então, 5 menos 1 vai dar 4, 4P, 2 menos 1, 1, mais 1S, igual a 19 menos 6, 13,50. E se a gente somar de novo essa mesma equação que está subtraindo o P e o S? Vai ficar quanto? 4 menos 1, 3, 3P, que muito nos interessa. S menos S, 0S, cancelou S com S. E 13 menos 6, 7, 7,50, ou seja, também conseguimos chegar no valor de 3P sem ter que ficar sabendo só o P, só o S, multiplica por 3, tá bom? Chegamos, é o que ele quer, 3P, 7,50, que para nós é a alternativa C. Bora para o penúltimo exercício, exercício número 28. Uma avenida retilínea terá um trecho de 3,6 km recapeado. E isso será feito em 3 etapas, conforme mostra a figura. Então, na figura, olha aí, primeira etapa, 1,2 km, segunda etapa, x sobre 3 em quilômetros também, terceira etapa, x quilômetros. E tudo dá quanto? Dá 3,6 km. O comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa é de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Porque ele quer saber quantos quilômetros serão recapeados na segunda etapa. E na figura a gente vê que a segunda etapa é indicada por x sobre 3. Então, a gente tem que chegar nesse x sobre 3 de alguma maneira. Olha só. Eu montei uma equação de primeiro grau, somei tudo que foi dado ali na figura. Primeira etapa mais segunda etapa mais terceira etapa tem que dar tudo. Então, 1,2 mais x sobre 3 mais x tem que dar 3,6. Vou juntar x com x e número com número. Então, qual é a fração equivalente a x com o denominador 3 que vai representar 1 inteiro? Porque isso é 1x inteiro, aqui é 1/3 de x. É a fração 3/3, porque 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu vou pensar aqui x sobre 3 mais 3x sobre 3 igual, passei subtraindo 1 inteiro e 2 décimos. 1 mais 3 vai dar 4, 4x sobre 3 igual 3,6 menos 1,2 dá 2,4. O 3 que está dividindo, passei multiplicando, vai ficar 3 vezes 2,4 e o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Quando eu passo o 4 dividindo, eu posso simplificar o 2,4, que é da família lá, da tabuada do 4. 24 dividido por 4 dá 6. Quando eu simplifico por 4, 4 dá 1 e o 24, 2,4 vai dar 0,6. 3 vezes 6 é 18 e 3 vezes 0,6 é 1,8 o quê? Quilômetros. Só que a resposta final vai estar em metros. Então, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar por 1.000 esse 1,8. Então, eu vou deslocar uma, aí completa as outras 2 casas com 0, vai dar 1.800 metros. Só que 1.800 metros é o x, e ele não quer o x, ele quer x sobre 3 da segunda etapa. Então, eu pego 1.800 dividido por 3, que vai dar 600, que é a alternativa A. E bora, agora sim, para o penúltimo exercício, exercício número 29. Uma praça retangular cujas medidas em metros estão indicadas na figura tem 160 metros de perímetro. Então, olha aí, tem a figura, ele indicou comprimento x mais 20, largura x. Sabendo que 70% da área dessa praça estão recobertos de grama, então a área não recoberta com grama tem... Volta a tela aqui comigo, porque esse exercício ele é um pouco de geometria e um pouco de porcentagem. Primeiro,
ele falou do perímetro. Se ele deu aquela figura e na figura vai ter o comprimento com x mais 20 e a largura com x, se aqui é x, aqui também é x. X mais x dá quanto? Dá 2x. Se aqui é x mais 20, aqui em cima também é x mais 20. Então, pensando no perímetro, também vou ter que fazer o quê? 2 vezes o x mais 20. Vou distribuir esse 2, vai ficar 2 vezes x, 2x. 2x mais 2x, 4x. 2 vezes 20, 40. E aí, chegamos na equação de primeiro grau, porque eu substituí o P do perímetro por 160, que é uma informação dada no enunciado. Passo 40 subtraindo, 160 menos 40 dá 120. Qual é o número que vezes 4 dá 120? Isso significa essa equação. É o número 30, ou 120 dividido por 4, 30. 30 o quê? 30 metros. O que é 30 metros? É esse lado. Se esse lado é 30 metros, quanto que mede esse outro lado? É 30 mais 20, que vai dar o quê? 50. Então, qual é a área total do terreno? É comprimento vezes a largura, 30 vezes 50, que dá 1.500 metros quadrados. Só que essa não é a resposta final. Ele disse que 70% é de um jeito. Ele quer saber o restante, a outra parte? De 70 para chegar no 100%, falta quanto? Faltam 30%. Então, a gente vai calcular 30%, 30 sobre 100 de 1.500. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros. 3 vezes 15 dá 45 metros quadrados, que para nós é a alternativa D. Entendeu? Então, vamos para o último exercício, exercício número 30. Um bloco maciço de argila tem a forma de um prisma reto de base retangular e altura igual a 24 centímetros, conforme mostra a figura. Então, tem a figura, tem a base. Na base está indicadas as dimensões x e 5 centímetros e a altura ali 24 centímetros. Sabendo que o volume desse bloco é 900 centímetros cúbicos, o perímetro da base, indicada na figura, mede... Volta a tela aqui comigo e olha só, de 3 provas que eu já resolvi da PM, essa daqui é a primeira que apareceu uma questão envolvendo volume. Então, o volume de um prisma, de um paralelepípedo, no caso, o prisma paralelepípedo ou poderia ser o cubo também, é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. B igual comprimento vezes largura vezes altura. Aí, no caso do comprimento, ele falou que é x. A largura é 5 e a altura 24. E ele deu que as unidades de medidas estão em centímetros e que o volume está em centímetros cúbicos. Então, a gente não precisa fazer transformação de unidade de medida. Eu substituo o V por 90 e fazendo 5 vezes 24 dá 120. O 120 vai passar dividindo. Vou simplificar um zero do 900 com um zero do 120 vai ficar 90 dividido por 12. E você pode fazer essa divisão. Só que, o que ele perguntou? O perímetro da base. O perímetro da base tem ali um retângulo que é x e que é 5. Então, 5 mais 5 dá 10 e x mais x dá 2x. E olha só, como eu quero 2x, aqui eu não fiz a divisão. Olha só por quê. Multiplicando por 2, os dois membros da equação vai ficar 2x igual 2 vezes essa fração. E aí eu posso simplificar o 2 que multiplica com o denominador. 12 dividido por 2 dá 6. E aí 2x é a mesma coisa que 90 dividido por 6, que aí sim é uma divisão exata, que vai dar 15. Mas isso é só gosto, tá? Você poderia ter dividido aqui que ia dar o 7,5, tá? Então, 10 mais 15 dá 25, 25 centímetros, que para nós é a alternativa C. E assim a gente encerra mais uma prova aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado no canal. E eu espero que esses vídeos, não só esse, como os outros, estejam te ajudando. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo quando os novos vídeos forem postados. E mais do que tudo isso, se você também tem outros amigos e amigas que também estão estudando para concurso, compartilhe esse vídeo com eles. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!